Olá pessoal, meu nome é José Edson da Silva Sobrinho, sou enfermeiro de formação, especialista em saúde do trabalhador, programa de saúde da família e gestão do trabalho e educação permanente em saúde, como também mestrando em políticas públicas. Hoje eu tenho a honra de trazer para vocês uma experiência exitosa, a qual implantamos aqui no Hospital Otávio de Freitas, situado na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. E aí eu trago para vocês um recorte de um dos serviços funcionantes dentro dessa unidade. E aí, para tal, iniciamos precisamente no ano de 2020, com toda a atenção voltada para os trabalhadores da saúde, focado no período da pandemia do Covid-19, do novo coronavírus. E aí, para tal, para que conseguíssemos dar uma assistência integral a esses trabalhadores, nós precisamos implantar alguns processos de trabalho, como também alguns serviços inerentes a. Dentre eles, com a chegada da pandemia, ela trouxe uma deslocação de atividades, como também deixou os trabalhadores um tanto ociosos. Até porque, dentro do próprio contexto da pandemia, por ser tudo muito novo, tivemos que aprimorar muitas coisas. Dentre elas, um serviço que fosse voltado total para a população trabalhadora da média complexidade, que atuavam dentro dos hospitais, notoriamente recebendo esses pacientes contaminados pelo vírus da Covid-19. E aí, dentro do nosso contexto, o NAST, o Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalhador, frente a essa situação, aliado à pandemia, e foi algo assim muito intenso, até porque vários trabalhadores desconheciam a forma de atuação do vírus, a virulência desse vírus e como prevenir esse dinamismo de lidar com esse vírus. E aí, para tal, nós precisávamos ter algo robusto que pudéssemos dar essa assistência a esse trabalhador. E daí, como foi que nós pensamos? Fizemos inicialmente um fluxograma, que esse fluxograma ele traria para esse trabalhador essa garantia dessa assistência integral. E então, para tal, esse trabalhador, ele com suspeita de sinais gripais, eles ligavam para o setor, para o NAST, automaticamente os atendentes fazem e faziam as notificações através do sistema eSUS-VE, e aí, a partir dessa notificação, gerava esse impresso e encaminhávamos para o laboratório do Hospital Otávio de Freitas. E no laboratório era realizada a coleta naso desses trabalhadores, o exame de RT-PCR para a detecção do vírus, e aí, de acordo com o resultado, se positivo, esse trabalhador seria afastado por 14 dias. Se o resultado negativo, ele retornaria de imediato ao serviço. Aproveitamos também o ensejo, dentro desse fluxograma voltado para o trabalhador da saúde, não deixamos também de contemplar os contactantes e comunicantes. Então, os familiares também eram testados, na realidade, o cônjuge. E aí, após o resultado, esses trabalhadores, eles tinham o direito, e o acesso ao atestado médico, emitido pelo próprio setor, o qual a gente já fazia essa situação de notificar, de testar e de emitir o atestado. Nesse período, nós conseguimos também, via Secretaria de Saúde, em que os trabalhadores que foram acometidos pela Covid-19 não descontaria ou não geraria ônus na produtividade de serviço. Isso é um valor que é distribuído mensalmente a todos os trabalhadores que atuam na rede pública. Concomitante a isso, nós precisávamos dar um pontapé inicial, precisávamos trazer algo mais real. E aí, precisamente no dia 29 de outubro de 2020, iniciamos o nosso núcleo, iniciamos
as nossas atividades com as consultas periódicas. O que são consultas periódicas? Respeitando a NR7, as consultas periódicas, elas versam sobre o trabalhador voltado para a assistência integral na prevenção das doenças perecíveis. E aí, dentro desse contexto, nós atendíamos esses trabalhadores, agendávamos tudo via fone. Neste mesmo período, tivemos uma dificuldade grande, porque os médicos que estavam lotados no NAST, eles tinham sido transferidos para cá por conta de serem do grupo de risco. Inclusive, a médica que fazia o atendimento, ela estava gestante. Mesmo assim, durante a pandemia, obedecendo todas as normas e as situações adjacentes, como o risco da contaminação, as orientações, o manejo para prevenir a contaminação pelo vírus, nós conseguimos fazer essas consultas periódicas dentro da íntegra. E, posteriormente, após essas consultas periódicas, nós percebemos em que haviam muitos trabalhadores, os quais eles começaram, ou nós detectamos, que eles tinham RAS, hipertensão arterial sistêmica, como também pré-diabetes. E a partir daí, nós começamos, de fato, dar essa assistência de forma integral. Alguns trabalhadores que vinham para as consultas, nós detectamos alguns casos em que eles relacionavam o período que tiveram doente com Covid e com o período das consultas, uma fraqueza, uma fadiga muscular e às vezes até uma fadiga respiratória. Então, concomitante a isso, nós já encaminhávamos para o serviço de reabilitação, tanto motora como respiratória. Ainda dentro desse contexto, através das consultas periódicas, percebemos que alguns trabalhadores estavam obesos, não é? E além da obesidade, eles tinham algumas situações em que, às vezes, até dentro do peso, eles conseguiam, não estavam conseguindo, na realidade, manter as taxas, por exemplo, do colesterol em dia. E aí nós convidamos uma nutricionista do serviço, ela abraçou a ideia e hoje ela está conosco fazendo o acompanhamento desses trabalhadores. Então hoje os trabalhadores ele tem o acompanhamento médico, através do médico do trabalho, nas consultas periódicas, as notificações de acidentes que aconteçam, tanto acidentes de trabalho, acidente com pérfuro cortante, entre outros acidentes. Temos a assistência respiratória e fisiomotora, nos casos dos trabalhadores que precisem utilizar esse serviço, e como também a questão da nutricionista, o serviço de nutrição. E muito antes de iniciarmos esse PCMSO, linkado ainda com o período de pandemia, nós conseguimos fazer uma parceria com o NUAPS, que é o Núcleo de Apoio Psicossocial. E dentro desse núcleo, dentro dessa aliança, nós conseguimos trazer para dentro do NAST o serviço de apoio psicológico, porque durante a pandemia e a labuta diária dos trabalhadores, vários profissionais ficaram muito sensibilizados, como também precisaram de suporte psicológico, e isso foi feito. O NAST, dentro da sua essência, dentro da sua missão, ele buscou entrar nos setores, obedecendo todas as normas, usando os EPIs, e conseguiu fazer rodas de conversa, orientações e dar esse suporte aos trabalhadores da saúde, em especial os que estavam na linha de frente, nos setores de emergência, como também das UTIs e, em especial, a UTI CIRAG, que assim foi dado esse nome, por receber pacientes acometidos pelo vírus coronavírus. É com muita satisfação que trago para vocês que, respeitando a Lei 8.080, onde versa sobre a vigilância e saúde do trabalhador, é importante estimularmos a implantação desses núcleos dentro das instituições de saúde. Até porque a maior parte do tempo os trabalhadores estão dentro das instituições.
E para isso acontecer, é interessante fazermos uma análise da necessidade de cada região, através da regionalidade. E aí, o que é interessante é que dentro das possibilidades, e entendendo cada setor em especial, a gente precisa entender quanto gestor, responsável técnico, pesquisador e provedor dessas ações, que cada profissional ele tem a sua particularidade, como também os setores os quais eles estão lotados dentro da instituição. Para tal, é de suma importância que avaliemos essas necessidades e implantemos os serviços de acordo com cada um, cada categoria, com cada especialidade. Por quê? A saúde do trabalhador, quando ela é assistida de forma integral, ela traz uma garantia para o trabalhador, como também o serviço qual ele desempenha vem com melhor qualidade. Então é muito comum que possamos analisar esses trabalhadores dentro do seu contexto, dentro do seu dia a dia. As consultas periódicas hoje, notoriamente, elas deveriam serem agendadas de acordo com a disponibilidade de vagas, mas o Núcleo de Assistência e Saúde do Trabalhador do Hospital Otávio de Freitas, ele traz um outro recorte. A gente tenta fazer o agendamento desses trabalhadores no dia de seus plantões. Quem é diarista, logicamente, no dia que estão na diária. A saúde do trabalhador no Brasil, ela precisa ser estimulada quanto política e também quanto ferramenta. Porque se você tem o trabalhador assistido, o trabalhador sadio, o trabalhador acolhido, isso reflete em suas atividades. Você vai ter um bom atendimento, paciente satisfeito e um resultado positivo. O Sistema Único de Saúde, ele dispõe de ferramentas e dispõe de profissionais com habilidades e competências que podem estimular, como também fortalecer essas ações. A saúde do trabalhador, ela além da necessidade da integralidade, é preciso a essencialidade. Entendermos o trabalhador nas suas necessidades físicas, psíquicas e sociais. Para tal, é preciso unirmos força e fazer com que esse trabalhador ele se sinta parte integrante. Não é justo você elaborar uma política de saúde do trabalhador a qual o trabalhador ele não esteja inserido como ator principal, como protagonista. E essa é a nossa missão, essa aqui é a nossa meta. Diante do exposto, o NAST ele visa estimular a implantação de novos núcleos nas unidades de saúde estaduais da rede pública, entendendo que o núcleo de saúde do trabalhador desta referida instituição, ele versa sobre assistência integral ao trabalhador, além do período de pandemia, visto que, no período de pandemia, instituímos algumas ações voltadas para assistência integral, mas posterior, passando o período da pandemia, estamos buscando manter esse serviço. Proponho, então, diante de todas as ações já expostas aqui para os senhores, que esse núcleo ele se torne efetivo e ele vise ampliar não só dentro do Hospital Otávio de Freitas, mas dentro da rede estadual de saúde. Até porque, por se tratar de algo pioneiro, ele busca garantir, promover e restabelecer a saúde do trabalhador. Na hora em que você tem um trabalhador assistido, você tem um trabalhador acolhido, automaticamente a mão de obra melhora e muito. Com isso, buscamos manter a efetividade do núcleo e ampliando outras ações que versem sobre a questão da saúde do trabalhador. De certa forma, agradeço a participação, até porque nos inscrevemos com a probabilidade e aqui chegamos. Diante do exposto, quero dizer que o NAST, o Núcleo de Assistência Integral à Saúde do Trabalhador do Hospital Otávio de Freitas, está de portas abertas para os senhores que assim queiram conhecer suas ações, suas histórias, seus formulários, como começou, como está andando e qual é a nossa maior missão. Então, diante disso, quero agradecer e deixo um abraço a todos. Muito obrigado e uma boa tarde.